Meus queridos irmãos, minhas irmãs, nós temos hoje como tema meditativo Jesus Cristo, esposo da igreja, e o sacramento do matrimônio. Eu queria desenvolver a minha prédica, a minha homilia de hoje, a partir de algumas perícopes da celebração matrimonial, da celebração do matrimônio. A família que é de instituição divina, a família que é de verdade, constituída, instituída pelo Senhor, o bom Deus. Olhem que Deus sonhou a família. A família é um sonho sonhado do Senhor, o bom Deus. Só que é interessante que nós compreendamos que o matrimônio cristão, o casamento, comumente como nós chamamos, é sinal, é reflexo do amor de Cristo pela sua igreja. É sinal, é reflexo de um amor eterno que não se esvai, que não se esgota, que não muda. É por isso que o sagrado matrimônio, ele tem 3 bens. Uma vez eu lembro que eu estava falando de bens do matrimônio e as pessoas só pensavam em bens materiais. E eu dizia não. Desde o ano 400 e um pouquinho, entre o ano 400 e o ano 415, Santo Agostinho a escrever uma obra sobre o matrimônio. Santo Agostinho coloca lá 3 caracteres: a indissolubilidade, a fecundidade e a fidelidade. Eu quero tratar hoje do primeiro bem, a indissolubilidade. O que é isso, padre? É o casamento, é o matrimônio cristão, que celebrado validamente no altar da Eucaristia, não pode ser dissipado, não pode chegar ao fim, não pode chegar ao término. É o matrimônio católico que só se acaba, só chega ao seu fim com a morte de um dos cônjuges. Por quê? Porque a igreja vê como santo, como sagrado, o amor entre o homem e a mulher, entre a mulher e o homem. Esse amor que não é perceptível aos olhos carnais, aos olhos físicos. Esse amor que não pode ser compreendido senão à luz de Cristo e da igreja. Esse amor que não pode de modo algum ser uma enganação, ser uma fajutice, ser uma mentira. É muito bonito quando uma noiva, ela entra na igreja. É tão bonito esse ato. Ela entra na igreja ali, vestida de branco, coberta com um véu. Deveria ser pura, não deveria ter de modo algum pecado carnalmente, copulado antes dessa celebração.
É uma pena que hoje em dia muitas noivas não observam isso, tanto elas quanto eles. E muitas vezes o vestido de noiva passa a ser simplesmente um faz de contas, um traje a rigor à altura da cerimônia, mas não uma externação da pureza daquela alma que se dá em casamento. O se vestir de branco, o véu na cabeça, é sinal, é sinônimo de uma alma pura, que agora é desposada. Não é simplesmente um traje vazio, mas deve ser a externação da santidade daquele que ao namorarem resolveram se guardar e esperar de verdade a noite de núpcias para consumar o matrimônio. Eu não sei se vocês sabem, mas uma noiva e um noivo, eles não estão só casados na igreja, no altar, mas é preciso que depois do casamento aconteça o ato sexual, e o homem tem que chegar ao fim do ato sexual no local correto, dentro de sua esposa. Se tudo acontecer direito na igreja, mas não aconteceu o ato sexual do jeito que a igreja aceita, esse casamento aqui, ele não foi consumado. Ele inicia aqui, mas ele se consuma na cama do casal. Digamos que um casal, aconteceu tudo aqui na igreja, toda a celebração aconteceu de uma forma perfeita, plena, todo arrumado. O noivo foi para a festa de casamento com a noiva, depois bebeu tanto que não conseguiram ter ali uma relação sexual naquela noite. Aquele casamento não foi consumado. Só vai ser consumado quando os dois copularem. Aí sim, de verdade, o casamento aconteceu. Por quê? Porque aqui na igreja nós juntamos as almas, abençoamos os corpos, e na cama do casal, os dois corpos se entrelaçam e se encaixam em um só. É por isso que é tão bonito essa relação perfeita de um homem e de uma mulher. Acontece o encaixe anatômico entre os dois, e ali de verdade acontece aquilo que o Senhor diz: os dois serão uma só carne. Ou seja, a mulher e o marido devem viver em comunhão em tudo. A mulher e o marido devem viver em comunhão plena, de corpos, de coração, de objetivos, de lutas diárias, de preocupações, de sofrimentos. A alegria da mulher deve ser do marido, a alegria do marido deve ser da mulher. A preocupação da mulher deve ser a preocupação do seu marido, e o sofrimento do marido deve ser também sofrimento da mulher. Agora,
não é mais unicamente uma poesia vazia, pagã, como colocam aí fora. Quando dizem assim, 2 corações e uma história, se eu não me engano, essa música, isso até é uma música de um cantor sertanejo muito antigo, eu não lembro quem é. Mas não é só simplesmente isso, 2 corações e uma história. Na perspectiva do mundo. São 2 corações e uma história de santidade. Rumo aos céus. Quando a igreja olha esse amor esponsal como santo, Deus abençoa aqui esse sentimento, essa eleição que um escolheu o outro, pelas qualidades, pela beleza no primeiro momento, porque o outro me faz bem, me apetece. E ali de verdade existe essa comunhão entre os dois. É por isso que eu costumo dizer assim, que a melhor amiga do homem deve ser a sua esposa, e o melhor amigo da sua esposa deve ser o seu marido. Comunhão, uma vivência que vai acontecendo na história e um vai no outro se apoiando, e essa relação não pode ser destruída. Muitas vezes a gente vê o casamento acabando porque não foi cuidado. O casamento católico cristão é como uma vela. Vai bater o vento e vai o tempo todo tentando apagar. Mas se tiver uma pessoa pertinho ali e botar as mãos protegendo a chama, é mais difícil o vento apagar. Assim é o matrimônio, assim é esse bendito amor. Só que muitas vezes as pessoas, elas não conseguem entender que aqui não é um contrato social, não é de modo algum um contrato social, que eu vou casar, é uma cerimônia, se não der certo a gente separa. Não, minha gente, isso aqui é um grande mistério de amor. Que mistério é esse? É o mistério que um é unido ao outro, até que partam desse mundo, até que a morte separe. Mesmo que o homem deixe a mulher, a sua esposa, e arranje uma danadinha lá fora, diante de Deus, a esposa dele é aquela que ele escolheu e trouxe ao altar da igreja. É daquela que ele vai prestar contas, e a outra sempre vai ser causa de pecado, adultério. Padre, como isso dói? Sim, mas se o casamento foi válido, se o matrimônio aconteceu validamente, a condição é essa. Ninguém pode
separar o que Deus uniu. Nesses últimos anos, nós estamos vendo a igreja olhando com muita propriedade os casais em segunda união. Muitas vezes a relação se desfaz pela arrogância de um dos dois, ou por algum defeito na relação ali. E a igreja está estudando os defeitos para declarar a nulidade do matrimônio, porque tem coisas que a igreja declara nulo o matrimônio. Aqui na paróquia nós tivemos um caso nesses últimos anos que, graças a Deus, nós conseguimos a nulidade matrimonial. Mas não é a igreja anular o matrimônio, não, vamos anular, vamos divorciar, não. É a igreja estudar o caso, olhar e dizer assim: olha, aqui teve um vício, aqui teve um erro, esse casamento de verdade não aconteceu. Querem um exemplo disso aqui? Quando uma jovem, por um acidente, ela engravidou. E ela casa na igreja, mas ela não gosta, ela não ama aquele que a engravidou. Aconteceu. E ela tem clareza: eu vou casar porque estou grávida. E a entrevista foi mal feita pelo pároco, ou nem foi feita, sei lá, e passou aquilo ali despercebido. E depois a igreja abre um processo canônico e diz assim: não, esse matrimônio aqui nunca existiu, ela casou por causa da gravidez, esse casamento é nulo. Ou aqueles casos que aconteciam antigamente, de uma jovem, antigamente dizia fazer mal. Eu não sei se aqui falava isso também assim, não é? Quando um rapaz namorava com uma moça, ele engravidou, aconteceu, não é? Uma relação sexual, aí dizia assim: o rapaz fez mal à moça. Falava assim aqui? Falava, né? Fez mal, né? Aí o pai da moça pegava uma arma, colocava na cabeça e dizia: ou você casa ou eu lhe mato. Não faça isso não, viu? É só um exemplo, né? Ou você casa ou eu te mato. Aí ele, com medo, ia casava. Ele não queria casar, mas casou obrigado. É nulo o matrimônio. E tantos casos. A igreja não anula. A igreja declara que aquele matrimônio ali foi nulo desde a sua raiz. Eu digo uma coisa a vocês. Eu sou muito zeloso nesse aspecto. Raramente vai se anular um casamento feito nessa paróquia. Pelo menos no meu governo. Porque na entrevista de noivos, eu faço tudo o que tem que ser feito. Todos os casos, todas as situações. O processo vai sem nenhum vício. Já cheguei caso aqui de querer impedir matrimônio, de pedir para a pessoa demorar mais um pouco para casar, que não era a hora ainda. Já aconteceu tantos casos aqui, para o bem da própria pessoa. Então vejam, esse matrimônio, aos olhos de Deus, ele é indissolúvel. Não é porque a igreja é antipática, mas é porque a igreja é zelosa e se preocupa com a alma.
se preocupa com a salvação. Meu irmão, minha irmã, você tem que tomar consciência que aquele que você escolheu, ninguém te obrigou. E se alguém te obrigou, esse casamento é nulo. Você tem que ter consciência que esse casamento que você realizou no altar, ele é santo. Ali você está fundando em Deus uma igreja doméstica. Ao contemplar a sua esposa, ao contemplar o seu esposo, a sua companheira, o seu companheiro, você tem que ter essa virtude santa dentro do coração, de, ao contemplar, ter responsabilidade e saber que o outro precisa de você para chegar ao céu. Que o outro é importante na sua caminhada para chegar até Deus. Precisa ter consciência e ser maduro que ninguém é perfeito. Que existem sim defeitos das pessoas, muitas vezes alguns camuflados, e depois que entra dentro de casa, você pode se deparar com uma pessoa que você nunca conheceu direito. Mas a partir dali tem que existir uma honestidade e um crescimento. Padre, e se porventura eu me separar? Olhem bem, a separação de corpos na igreja nunca foi pecado. Uma pessoa casada na igreja, se está em perigo de morte, a sua vida está em perigo de morte, porque o marido é muito violento, ou a esposa é muito violenta, se ficar dentro de casa pode acontecer uma tragédia, um desastre. A igreja diz, pode dizer assim, separação de corpos. Minha filha, mas você não pode tirar a aliança, ele continua seu marido. Você não pode deitar com nenhum outro homem. Você vai rezar enquanto ele se converte. A separação de corpos sempre foi aceita pela igreja, não é pecado. Ou aquele caso daquela mulher que foi embora e o marido ficou em casa com as crianças. Eu já peguei caso assim, padre, eu posso comungar? Eu digo, pode, você pecou? Não. Porque ela foi embora? Não sei, padre. Você não está em pecado. Filha da comunhão. Ela está impedida de comungar. Ou aquele senhor que a mulher foi embora, ou aquela senhora que o homem foi embora, juntou com outra pessoa, e a pessoa ficou dentro de casa ali, sem viver com ninguém. Viver aqui amasiado. Não está em pecado. O outro que está. Mas a pessoa que ficou, não. Já peguei também casos de pessoas assim, pensando assim, padre, eu separei, estou proibido de comungar. Não, você está proibido de comungar se você separou e você foi a causa do escândalo. Enquanto você estiver sozinho, sozinha, pode comungar. A separação de corpos não é pecado. É pecado o ato de amasiar com o outro. Aí sim. Vejam que a igreja resguarda isso com muito carinho, com muito amor. O matrimônio para nós é santo. E se porventura algum chegar a falecer, a outra pessoa não é obrigada a viver sozinha.
se tem vocação para o matrimônio, se encontrar uma boa pessoa que de verdade ame, que de verdade goste, pode casar na igreja. Muitas vezes ficou uma pensão do falecido, da falecida, e a pessoa tem medo de casar. A igreja dispensa o casamento civil. Nós dispensamos. O bispo diocesano, o chanceler, o vigário-geral, dispensa. Para a pessoa casar só no religioso, para não viver em pecado. Mas uma vez que um morreu, o outro está livre para casar de novo. Padre, e quando chegar no céu, aquele que ficou vai ser esposo de quem? O próprio Jesus respondeu isso aqui, viu? No céu não existe casamento. Seu esposo no céu vai ser seu irmão. Sua esposa no céu vai ser sua irmã. Ninguém se dá em casamento lá. Isso é claro, Jesus falou. No céu vocês vão viver como nós religiosos vivemos aqui. O que é o religioso aqui é trazer para a terra do jeito que se vive no céu. É por isso que muitas pessoas não entendem que é uma antecipação da condição de não se dar em casamento. Ou seja, nós vivemos aqui da forma que nós haveremos de viver lá, ou seja, louvando, bendizendo e se preenchendo em Deus. Aqui a gente busca se preencher, lá o próprio Deus vai nos preencher totalmente. Então, como conclusão da Santa Liturgia de hoje, quando você, olhando a sua esposa, olhando o seu esposo nos olhos, eu sempre digo isso aqui. Muitas vezes quer dizer assim, eu, fulana, te recebo fulano, olhando nos olhos do padre. Eu digo, olhe para ele. Não é para mim não, esqueça que eu estou aqui. E quando a mulher olha no chão falando, eu digo, parece que essa não ama não. Porque é olho no olho, é olhar no olho do outro. Eu, Jurema, né, te recebo, né, fulano, por meu esposo, e te prometo ser fiel. A fidelidade é uma promessa. Você prometeu diante de Deus, não era obrigado. Casou? Seja fiel. Aí eu abro um parênteses e digo uma palavra mais dura: tenha vergonha. Você prometeu. Como eu prometi a Deus, você prometeu. Eu te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te. Ou seja, eu prometo te amar a vida toda. Eu prometo te respeitar. Respeitar aqui não é só não trair. Respeitar aqui é não fazer o outro perder a dignidade. Como muitas vezes tem marido e tem esposa que xinga o outro com certas palavras, que macula a alma, ou levanta falso testemunho, dizendo que a mulher fez o que não fez, dizendo que o homem fez o que não fez, ou quem sabe, na linguagem rasteira, mais popular, dizendo que o outro tem alguém, ou que vai atrás de alguém, levantando falso testemunho, e como isso maltrata, e como isso machuca. Respeitar o outro, não só sendo fiel, mas respeitar o outro na sua dignidade. Te prometo ser fiel, prometo amar-te, prometo te respeitar. Te respeitar na alegria, nos momentos alegres da vida.
Mas também prometo te respeitar na tristeza de estar em cima de uma cama, na tristeza de estar ali inválido, na tristeza de já ter passado os anos sendo um ancião, uma anciã. Te respeito aqui na tristeza, nas dificuldades da vida. Te respeito na saúde. Você, de fato, com vigor, eu te respeito. Mas eu te respeito também na doença. No momento em que você ficar em cima da cama, vou estar aqui eu para te amar, te zelar, cuidar de você. Você não vai estar sozinho. Minha gente, isso aqui é santo. É por isso que eu digo assim, que tem que respeitar o outro a vida toda, porque o marido é o porto seguro da mulher, e a mulher é o esteio, o alicerce do marido. Não tenha medo na hora dessa sua doença. Eu estou aqui. Cuidei de você a vida toda, vou continuar cuidando. Eu já vi mulheres, já vi homens, nesses meus poucos anos de padre, 9 e 10 meses e alguns dias, eu já vi muitas vezes o homem sair de casa e atrás de outra, levar uma vida desregrada, e na hora da doença, a mulher com fé cuidar ali. Eu vou cuidar dele, porque é minha carne, padre. Eu digo, cuide, você vai para o céu assim. E o povo me diz, padre, que eu sou besta, e eu digo, não, eu tenho fé. Eu digo, parabéns, Deus que te conserve assim. Ou o contrário, já vi isso. Por quê? Porque, minha gente, o amor não é simplesmente poesia. Não é? Como a gente é criança, né, a gente diz assim, com A escrevo amor, com P escrevo paixão, né? Com J escrevo Josefa dentro do meu coração, né? Não é só isso, não. O amor é concretude de vida, é comunhão de pensamentos, preocupações, de alegrias, de tristezas, uma vida toda. Então, para a gente acabar e concluir essa reflexão e essa homilia de hoje, eu quero dizer uma coisa a vocês assim: tenha paciência com seu marido, tenha paciência com a sua esposa, porque é do lado dele, é do lado dela que você deve caminhar para se santificar, amenizando a solidão e o sofrimento, para que um dia, com dignidade, possa chegar ao céu. Esse amor que existe no coração de vocês pelo outro, nunca deixe acabar, mesmo que o outro tenha mudado tanto. Mas sempre lembre lá de trás do sim que um dia a Deus você deu e prometeu ser fiel, amar, respeitar, cuidar na saúde e na doença todos os dias da vida, até que a morte separe. Vamos